Vamos lá? Eclesiastes 8, versos de 1 a 9. Ricardo, bom dia para você também. Vamos lá. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar o que estás fazendo. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Texto difícil esse, viu, gente? Confessar para vocês, texto difícil esse. Ele é um bem proverbial, assim. Não tem muita ligação entre as partes, ele é um texto mais complicado. Mas eu queria começar falando sobre uma história, a história de um homem chamado von Moltke. Von Moltke, ele trabalhava no serviço de inteligência do governo alemão quando o nazismo surgiu e começou as atrocidades, né, que todos nós conhecemos, né? E o von Moltke, ele era um cristão, e por ser um cristão, ele não podia coadunar com as práticas do nazismo. Então ele trabalhava no serviço de inteligência e ele acabou ajudando muitos judeus a se livrarem da morte, dando avisos e vazando informações para que judeus pudessem ser libertos da morte, não é? Ser livres, fugir e tudo mais. Eventualmente, von Moltke ele foi descoberto e ele foi levado a julgamento. E o juiz que o julgou disse o seguinte no julgamento: o socialismo nacionalista tem apenas uma semelhança ao cristianismo. Nós exigimos o homem por inteiro. As ordens de quem você irá obedecer? Do outro mundo ou de Adolf Hitler? Onde está a sua lealdade e sua fé? Onde está a sua lealdade e sua fé? O texto que está diante de nós hoje, queridos, é um texto que fala sobre sabedoria para lidar com autoridades. Sobre sabedoria para a gente lidar com autoridades, e isso nós vamos precisar ter cada dia mais. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que está acontecendo, mas o mundo caminha para que a nossa liberdade de expressão seja cada dia mais e mais tolhida, especialmente pelo Poder Judiciário. Isso também deveria nos fazer, como cristãos, pensar em carreiras no judiciário, pensar em nos dedicarmos em cristãos sábios com uma boa cosmovisão, nos dedicarmos a carreiras do judiciário. Porque cada vez mais o judiciário vai tolher a nossa liberdade de expressão sobre temas importantes na esfera pública, e que cada vez mais vão ser vistos como algo que não deveria ser dito de forma alguma, nem mesmo a partir da sua perspectiva religiosa.
Mas o autor de Eclesiastes, ele começa mostrando pra gente a realidade, a raridade e o poder da sabedoria. A raridade e o poder da sabedoria. Ele começa perguntando quem é como sábio. A pergunta dele não é uma pergunta que implica que ninguém é sábio. Na verdade, ele falou sobre isso no capítulo 7, né? Ele falou da raridade de se encontrar um sábio. Não é? A Renata falando sobre um grupo de advogados e juristas reformados. Tem também a ANAJURE, né? A ANAJURE também faz isso, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Mas eu penso que a gente deveria ter cristãos buscando carreira no judiciário. E quando eu falo isso, estou falando cristãos se tornando promotor público, cristãos se tornando juiz, cristãos se tornando desembargador. Eu acho que a gente deveria, cristãos que amam e que foram chamados para a área do direito, deveriam considerar fortemente a possibilidade de ingressar nessas carreiras, não é? Se parte do cristianismo é a justiça tem um papel muito importante no cristianismo. Nós, como cristãos, deveríamos buscar estar inseridos na justiça na nossa sociedade, né? Na justiça na nossa sociedade, enfim. Mas o autor de Eclesiastes, ele fala sobre essa raridade da sabedoria e sobre o poder da sabedoria, né? Ele pergunta quem é como o sábio, quem sabe interpretar as coisas, não é? Quem sabe interpretar as coisas? E realmente é raro. Um homem sábio é uma raridade. Um homem aqui, quando eu falo um homem, tá bom? Eu não estou falando sobre o gênero masculino, estou falando sobre a raça humana. Um homem sábio é raro. A gente viu ontem, na leitura, a gente viu que um homem sábio ele é mais protegido do que uma cidade fortificada, não é? Ele é mais forte do que uma cidade protegida. Mas é raro encontrar um homem sábio. É raro. É raro e é poderoso. A sabedoria ela é rara e ela é poderosa. Veja o que ele diz no versículo 1, final do versículo 1. A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Existe uma discussão exegética aqui, queridos, e provavelmente na sua Bíblia diz que a sabedoria ilumina o rosto de um homem. Ilumina o rosto de um homem e muda o seu semblante. Fala nada sobre rei. É uma discussão exegética em relação a manuscritos que divergem aqui, tá bom? Mas a ideia geral do final do versículo é o poder da sabedoria. A sabedoria muda rosto, a sabedoria muda semblante. No entendimento da NVI, a sabedoria muda o semblante do rei, não é? Ela ilumina o rosto do rei, ela muda o semblante do rei. E isso é fato. A gente tem exemplos disso, por exemplo, com José na Bíblia. A gente tem exemplo com Daniel na Bíblia, em como eles influenciaram poderosos e reis que estavam no meio deles, e eles estavam lá usando da sabedoria dada por Deus para abençoar o rei. Ontem eu tive uma conversa, uma videoconferência com um amigo. Esse meu amigo, ele é pastor, e ele é secretário especial do Ministério da Cidadania. Na verdade, a pasta que ele é o chefe, o líder, era o Ministério de Assistência Social, que no governo atual foi incorporado ao Ministério da Cidadania. E ele é o responsável por ele é o cara do auxílio que está acontecendo nesse momento. Ele é o responsável por renda básica, por bolsa, a chamada Bolsa Família. Ele é a autoridade final hoje no governo em relação a isso. Um pastor, um homem sério, um homem de Deus, também é um advogado, ele é funcionário público de carreira, tá? Sempre foi bivocacionado. E hoje ele está colocado numa posição onde ele é praticamente um ministro de Estado. E ele está lá pedindo sabedoria. Eu estava com ele numa reunião ontem, ele pedindo oração por sabedoria
por sabedoria para lidar com essa situação, porque ele reconhece que é uma Nínive, não é? O Gilmar Domingos colocou Esther, né? Eu falei para ele isso ontem, eu citei Esther para ele ontem, eu falei, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aí, não é? Quem sabe, não é? Mas a sabedoria de um homem é importante para as autoridades. Essa semana eu tive o privilégio de sentar à mesa, nunca fiz isso, mas essa semana aconteceu, eu tive o privilégio de sentar à mesa com o prefeito da minha cidade e conversar com ele sobre as ações relacionadas à pandemia, não é? Conversar com ele sobre as decisões que precisavam ser tomadas com relação à pandemia na nossa cidade. E ele me ouviu, não é? Então, assim, nós como cristãos precisamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria para influenciarmos as autoridades com as quais sob as quais nós vivemos, debaixo das quais nós vivemos. Tá vendo a Clara aqui, ó? A Clara Thanos, que está aqui fixado, né? Eu fixei aqui o que ela escreveu, Eclesiastes 8, de 1 a 9. A mãe dela é uma médica muito conceituada aqui na cidade, conceituada por causa do caráter dela, né? E ela está sendo fundamental também nesse momento de pandemia na cidade, em levar sabedoria à área médica, à área de saúde pública da nossa cidade, em como agir em meio à pandemia. Ela não é uma pessoa envolvida em política, ela não é uma pessoa que tem interesses particulares, por isso ela é ouvida, porque ela buscou ter um coração sábio. E o coração sábio, ele transforma o semblante do rei, porque ele é bênção para as autoridades. Nos versos 2 a 4, o autor de Eclesiastes ele vai falar sobre obedecermos, sobre não respeitarmos, sobre não nos rebelarmos contra as autoridades. Olha o que ele coloca, ó. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar, o que estás fazendo? Essa é a palavra do autor de Eclesiastes para a gente. Queridos, a gente quando as autoridades governamentais tomam decisões que nós não concordamos, que nós não gostamos, nós temos muita facilidade em nos revoltarmos contra as autoridades, em falarmos contra as autoridades, em sermos desrespeitosos para com as autoridades. Mas o ensino da palavra de Deus não é esse. O ensino da palavra de Deus é o ensino de que toda autoridade governamental, ela foi instituída por Deus. E ela está lá para que nós a obedeçamos. Até qual limite? Até o limite que Paulo fala em Atos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto as autoridades governamentais não estão nos exigindo desobediência a Deus para que as obedeçamos, importa obedecer a eles. Porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 13, vai dizer que toda autoridade foi instituída por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Foi colocada lá para que eu e você a obedeçamos. Não é? Foi Deus quem colocou. Foi Deus quem colocou o prefeito da sua cidade, o seu governador. Foi Deus quem colocou o nosso presidente, você goste dele ou não. E foi Deus quem colocou os outros presidentes que vieram antes dele, gostemos deles ou não. Não é? Foi Deus quem os colocou lá. E Deus nos chama à obediência, a obedecermos. Esses versos 2, 3 e 4 de Eclesiastes 8, eles para mim são resumidos muito bem no que Salomão escreveu em Provérbios 24, 21. Provérbios 24, 21. Lá em Provérbios 24, 21, Salomão fala assim, ó. Tema o Senhor e o rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. Tema o Senhor e o rei, meu filho,
e não se associa aos dissidentes. A Thaís Viana falando sobre essa situação aí, de um pastor na cidade dela, a internet nos deu essa... Não sei nem como colocar, ia falar oportunidade, mas não é oportunidade. É muito fácil criticar e criticar usando palavras duras. Às vezes palavras desrespeitosas às autoridades na internet. Né? Tem um anonimato, ninguém vai atrás de você, e você está atrás aqui de uma tela, né? Ninguém vai no prefeito e fala assim, seu frouxo, mas tem coragem de escrever, né? Esse prefeito é um frouxo. Mas a gente precisa parar e pensar sobre isso. Nós podemos discordar, queridos, e eu discordo do prefeito da minha cidade em muita coisa, não é? Muita coisa. Discordo dele em muita coisa. Nunca votei no prefeito da minha cidade, no atual prefeito da minha cidade. Não votaria nele numa próxima eleição. Mas ele é o prefeito da minha cidade. Deus o colocou lá. E eu devo respeito a ele, porque ele é uma autoridade instituída. Eu e você precisamos aprender sobre isso. Sobre o temor a Deus e o temor às autoridades que Deus colocou para governar a nossa nação, a nossa cidade, onde quer que nós estejamos. Ok? Obedeça, não desrespeite, nem se rebele, não se associe, né? Não se associe. Ele fala aqui no versículo 3, nem se levante em favor de uma causa errada. Nem se levante em favor de uma causa errada, não é? Não faça isso. Não faça isso. Não se junte aos que estão lutando numa causa não justa. O verso 5 e 6, ele mostra o que é o exemplo de sabedoria aplicada. Sabedoria aplicada é saber a hora de agir e como agir. Quem obedece às suas ordens, ou seja, obedece às ordens do rei, não sofrerá mal algum. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 13. Paulo lá em Romanos 13 fala sobre nós não termos medo das autoridades, porque elas são servas de Deus para punir quem pratica o mal e proteger quem pratica o bem. Ok? Então, o que o autor de Eclesiastes aqui está dizendo é, você não precisa temer as autoridades, porque quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio, olha aí, o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração sábio saberá a maneira certa e a hora de agir para cada situação. Para cada situação. Não é? Não é? Esse é o caminho. O caminho do sábio é discernir momentos, é discernir maneiras. Às vezes, o que você está fazendo não é errado, mas você está fazendo na hora errada e do jeito errado. Não é? Às vezes, de novo, o que você está fazendo não é errado, mas às vezes você está fazendo do jeito errado e na hora errada. A gente precisa aprender a discernir momentos, circunstâncias. Isso se aplica ao nosso relacionamento com autoridades, mas não só com autoridades. Como é feio, como é deselegante pessoas que não sabem a hora de falar. Pessoas que não sabem a altura do volume em horas diferentes de se falar. Não é? Isso é sabedoria, queridos. Isso é discernimento. É saber que tem horas que é hora de falar mais baixo. É saber que tem hora que é hora de apenas escutar. É saber que tem hora que é hora de falar palavras de encorajamento. É saber que tudo tem hora, tudo tem modo, tudo tem momento. Isso é discernimento, isso é sabedoria. E aí volta a pergunta do autor de Eclesiastes no versículo 1. Quem é como sábio? Quem consegue fazer isso? Quem sabe a hora certa? Isso é sabedoria vinda de Deus. É Deus quem nos dá essa sabedoria. Através de Jesus Cristo, que é a sabedoria encarnada, não é? Que é a sabedoria encarnada. A gente precisa clamar ao Senhor Jesus por isso. A gente precisa clamar ao Senhor Jesus por isso, para a gente saber a hora das coisas. O autor de Eclesiastes termina falando sobre uma situação que ninguém sabe a hora.
que ninguém sabe a hora. Ninguém sabe. E ele diz assim, versos 7 a 9. Final do 6. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Aqui é a ideia do espírito de vida, não é o Espírito Santo, não é o espírito no sentido dos frutos do espírito, de domínio próprio. Não é nesse sentido que ele está falando. Ele está falando sobre o espírito, fôlego de vida. Ok? É disso que ele está falando. Quem consegue dominar o fôlego de vida? E aí ele vai dar outros exemplos que falam da mesma coisa, né? Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, fôlego de vida, o espírito, não é? E de escapar dos efeitos da guerra. O que acontece na guerra? Qual que é o efeito da guerra? Você morre na guerra, né? Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi debaixo do sol, diz o autor de Eclesiastes, quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Infelicidade. Essa é a realidade. Eu e você não temos domínio sobre a morte, sobre quando iremos morrer. Não temos domínio sobre isso. Não temos domínio sobre o nosso espírito, não podemos segurar nosso espírito. Queridos, mais cedo ou mais tarde iremos morrer. Iremos morrer de novo, eu repito, de coronavírus. Iremos morrer de acidente de carro. Iremos morrer de outras doenças. Iremos morrer talvez pela maldade de outras pessoas contra nós. Mais cedo ou mais tarde iremos morrer e nenhum de nós tem o controle sobre isso. Mas é aí que Cristo faz toda a diferença, queridos. Que morramos agarrados em Cristo. Que morramos como o Von Moltke morreu. Lembra do Von Moltke que eu falei no início da devocional? Aquele cara que era parte da inteligência do governo alemão e então o nazismo tomou conta e ele continuou lá, mas ele passava informações para que judeus pudessem fugir. Lembra disso? O Von Moltke foi levado a julgamento. Eu quero ler de novo as palavras do juiz. O juiz disse assim para ele: o socialismo nacionalista tem apenas uma semelhança ao cristianismo. Nós exigimos o homem por inteiro. As ordens de quem você irá obedecer? Do outro mundo ou de Adolf Hitler? Onde está sua lealdade e sua fé? E eu quero terminar essa devocional. O nome dele é Von Moltke. Von Moltke. Eu quero terminar esse devocional lendo as palavras que ele escreveu numa carta depois de ser condenado à morte por traição ao regime. Ele escreveu uma carta à sua esposa, poucos dias antes de morrer. E ele escreveu o seguinte: a agonia do partir, o terror da morte, o medo do inferno não possuem poder sobre mim. Estou tomado pela fé, pela esperança e pelo amor. Sei que vivo apenas pela graça de Cristo. E então ele citou um hino dizendo: aquele que se agarra a Cristo está pronto para a morte. Aquele que se agarra a Cristo está pronto para a morte. Sabe por quê? Porque, como Paulo disse, para quem vive para Cristo, o morrer é lucro. Para quem o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque se você está vivendo para Cristo, a morte só vai poder fazer te dar mais daquilo para o que você está vivendo, que é Cristo. Que é Cristo. Essa é a minha oração. Que eu e você tenhamos sabedoria para vivermos nesse mundo, sujeitos às autoridades, levando sabedoria a elas quando tivermos oportunidade, mas vivendo para Cristo. E assim, estando pronto para morrermos em Cristo. Em Cristo. Amém?